Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos em contato com vocês, internautas, no programa O Evangelho em Sua Simplicidade, para abordarmos mais um comentário em torno de uma obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós, é sem dúvida nenhuma um livro de muita importância para compreendermos os ensinos de Jesus, a moral de Jesus, à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos tecer considerações sobre o capítulo 11 desse livro, Amar o próximo como a si mesmo. É sem dúvida nenhuma um item ou um princípio significativo, básico, para a compreensão e a prática dos ensinos de Jesus. E Allan Kardec, como ele sempre faz, ele inicia os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo introduzindo versículos dos evangelistas. E aqui nesse capítulo ele coloca versículos de Mateus. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então vejam que aí Kardec coloca de uma forma brilhante versículos significativos de Mateus sobre os diálogos de Jesus. Então, a partir daí, ele tece ainda considerações sobre outros versículos do próprio Mateus, falando dos exemplos práticos que Jesus deu para deixar claro quem é realmente que estará de acordo com essa nova lei, com essa nova proposta que ele trazia, que era de certa forma um pouquinho diferente do contexto geral dos ensinos do Antigo Testamento. Embora tenha a ver com os 10 mandamentos, mas Jesus aprofunda, ele complementa, ele acrescenta, ele detalha aquelas leis que foram registradas por Moisés. Então, para o Espiritismo, que nós temos a certeza que nós somos espíritos imortais, ou seja, nós já existíamos antes da atual vida. Nós somos espíritos pré-existentes à atual reencarnação. E nós voltamos então ao cenário físico, nós reencarnamos. Nessas condições é que nós vamos compreendendo melhor a abrangência e a profundidade dos ensinos de Jesus, que permitem-nos a compreensão das leis de Deus. Então, para Allan Kardec, esses versículos de Mateus, que falam claramente o que é o maior mandamento, o que significa amar ao próximo como a si mesmo, Allan Kardec comenta nesse capítulo de O Livro dos Espíritos. Desde o Livro dos Espíritos, aliás, ele vem assegurando isso na terceira parte do Livro dos Espíritos, mas ele detalha o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala o seguinte, que a prática dessa moral, a prática dessa determinação de Jesus amar ao próximo como a si mesmo, ela significa, na verdade, significaria a destruição do egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade, segundo os espíritos escreveram para Allan Kardec. Então, quando os homens tomarem para si
essas normas de conduta, de amar ao próximo como a si mesmo, e base, portanto, para a sociedade, para o contexto das nossas instituições, das nossas atividades no cenário profissional, no contexto da nossa família, no centro espírita, onde nós estivermos. Então aí nós vamos compreender o verdadeiro sentido da fraternidade. E haverá, sem dúvida nenhuma, a preponderância da paz, da justiça. Segundo Allan Kardec, não haverá então mais ódios, nem dissensões, mas acima de tudo, união, concórdia e benevolência mútua. Isso então é que significa amar ao próximo como a si mesmo. Esse é, portanto, o maior mandamento ensinado por Jesus. E aí, nesse capítulo, Allan Kardec coloca também outros trechos, dos evangelistas, como um de Marcos. Quando Jesus foi provocado por um fariseu, eles estavam sempre querendo derrubar, colocar Jesus numa situação constrangedora. Apresentaram a Jesus uma moeda, não é? E aí perguntaram a Jesus o que significava aquela moeda, não é? Então, se nós devemos pagar tributos, o que nós deveremos fazer com a moeda? Qual o significado disso? E Jesus fez uma colocação em forma de pergunta. De quem é essa imagem e essa inscrição? Porque as moedas eram romanas e naquela época, de um lado, tinha a imagem do imperador da época, E as pessoas responderam de César, significando o imperador romano. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus deu uma resposta muito sábia. Se nós devemos tributo, paguemos tributo. Mas se nós temos compromissos humanos, compromissos espirituais, vamos também executá-los. É esse o significado dessa frase. E é interessante que essa resposta dada por Jesus, nós sabemos de várias fontes, de natureza histórica inclusive, que, entre aspas, ela caiu bem no mundo romano, porque havia sempre aquelas intrigas dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes do templo, do sumo sacerdote contra Jesus, e queriam intrigá-lo contra o Império Romano. Mas, para as autoridades romanas, quando Jesus deu essa resposta, de quem é a moeda, de quem é a efígie, é César, então vamos pagar o tributo a César. Então ele estava respeitando a lei romana. Então isso foi muito importante. Mas nós não podemos esquecer da outra parte, que é dar a Deus. Dar a Deus significa oferecer a nossa contribuição de dedicação, de respeito ao próximo. Então é amar ao próximo como a si mesmo, respeitando o próximo no contexto da sociedade. É interessante que Jesus faz então uma inovação quando ele deu essa resposta também. Então veja como é importante esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, a oportunidade de amoravelmente acrescentar alguma coisa àqueles conceitos que já haviam sido difundidos, alguns deles desde os 10 mandamentos. Então vamos então lembrar que Allan Kardec ele detalha no Evangelho segundo o Espiritismo essas informações todas, mas ele vai acrescentando, além da sua análise dos versículos dos evangelistas, que reflete os ensinos de Jesus, ele coloca também as instruções espirituais, ou seja, as psicografias. E aí tem uma psicografia intitulada
a lei de amor, e que foi assinada pelo Espírito Lázaro, né? E Lázaro deixa muito claro quando ele fala o seguinte, aliás, escreveu o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento, na verdade, por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, se ontem o homem tinha instintos no passado, mais próximo das reações animais, ele vai depurando, vai evoluindo e vai adquirindo o sentimento. E esse sentimento, ele chega no nível, né, já da compreensão e também dos esforços para a prática da lei do amor. É isso que disse esse espírito. O espiritismo, escreve Lázaro, vem a seu turno pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, porque a primeira, né, foi a do amor mesmo, né? Estai atentos, ele escreveu, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios, aos martírios, que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar os homens da matéria. Então é essa a importância da certeza da imortalidade da alma, o túmulo vazio, né, expressão usada, e também da reencarnação, quando nós vamos agora resgatando os nossos espíritos, resgatando, ou seja, superando os limites que eram antigamente circunscritos unicamente ao mundo material, mas pensarmos também nas virtudes e nas questões espirituais. Então o amor é de essência divina, segundo os espíritos afirmam, e é por isso que nós temos que prestar mais atenção, né, nos ensinos de Jesus, quando ele nos fala do amor ao próximo como a si mesmo. Também Fenelon, um espírito, escreveu, e nós destacaremos um trecho tirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Éden, um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Então, os espíritos falam claramente, né, sobre a dificuldade que tem natural de nós irmos superando, né, erros que foram viciados, né, nas nossas existências do passado, repetidas em muitas experiências. Mas nós temos condições de superar isso. O apóstolo Paulo, né, na sua vida, é um exemplo de superação. Ele praticou enganos como o doutor da lei, não é? Ele sacrificou Estevão, ele perseguiu cristãos, mas ele foi buscado por Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, ele recompõe toda a sua existência, pautando-a com toda a fidelidade aos ensinos de Jesus. E aí ele foi superando os seus limites, as suas dificuldades, superando o desamor que havia em torno dele, daqueles que criavam maledicências, que criavam intrigas, que o apedrejavam, que o prendiam. Ele superou tudo para deixar realmente a prática do Evangelho de Jesus. Então ele foi o grande exemplo. E é por isso que no final da sua existência
ele escreveu na Epístola a Timóteo, né, aquele jovem que ele estimulou bastante, dizendo o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então ele reconhecia que ele estava no final da existência física. Ele terminou a corrida, terminou a carreira. E ele entendia que ele havia combatido o bom combate na busca da superação de problemas, vencendo todos os obstáculos, mas ele guardou a fé, que é imorredouro e que é importante. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui a mensagem intitulada O Egoísmo, assinada por Emmanuel, inclusive, em 1861. E ele diz: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. O Espiritismo tem reservado a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos, a terra progredir. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas armas, as suas forças e a sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então é um convite para vencermos aquela natural tendência que muitas vezes nós trazemos de sermos egoístas, de queremos o melhor para nós mesmos. Mas aprendamos também a querer o melhor para os outros e compartilhar e participar. É essa a ideia para irmos vencendo o egoísmo. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo ainda fala da fé e da caridade, que é, sem dúvida nenhuma, algo como virtudes muito significativas. Quer dizer, Paulo de Tarso, ele também escreveu nas suas epístolas da excelência da fé, da caridade, da esperança para todos nós. Então nós temos que lembrar que são virtudes que nós temos que cultivar. E um espírito protetor escreveu uma mensagem que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, sobre a fé e a caridade. Escreveu ele: eu vos digo ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Aí ele diz: a caridade é impossível sem a fé. Então nós espíritas devemos entender que a caridade ela tem consequências. Quando bem feita e sem segundas intenções, feita com amor, com dedicação e às vezes até com sacrifício, então ela tem aquele poder, né, de doar, através da renúncia, do bom sentimento, também bons sentimentos para aquele que recebe o ato da caridade. Então aí tem a prática da fé. Fé em Deus, fé no futuro, fé também que você pode melhorar, que você pode aprender a doar algo de bom, de sentimento, de coração, na doação às vezes material. Então a caridade não pode ser meramente a entrega de algo de natureza material, mas tem que ser algo feito com amor. Então esse espírito protetor, ele conclui dizendo o seguinte: tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas na prática do bem. A história da cristandade fala de mártires que foram para o suplício com alegria, e hoje, em vossa sociedade, diz o Espírito, não é preciso para serdes cristãos o holocausto de um mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo.
do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Então, esse Espírito protetor deixa claro que o maior esforço, o maior exercício que todos nós estamos sendo convidados a fazer é, sem dúvida nenhuma, o sacrificar o nosso egoísmo, sacrificar o nosso orgulho, sacrificar a nossa vaidade e procurarmos alimentar a nossa fé através da ação, da doação, e não apenas de atitudes formais ou meras aparências. Então esse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito significativo para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. E nós começamos então a entender como nós podemos praticar essa lei que foi apresentada a Moisés em nome de Deus, mas que Jesus passa a detalhar, a exemplificar, não apenas com ilustrações, mas com alguns atos, né, que ele também praticou. Nós deixamos a todos vocês essa sugestão para que possamos ler o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos refletir nos seus ensinos. Vamos lembrar dos bons exemplos desde Jesus, dos exemplos que nós citamos da vida de Paulo e que ele registra nas suas epístolas. E nós temos também exemplos aqui na Terra dignificantes que podem nos ajudar na ilustração. Chico Xavier, por exemplo, o grande médium da nossa civilização. 75 anos de dedicação à mediunidade, ele sempre, em qualquer atividade que ele estava, no centro espírita, na rua, na visita aos necessitados, nas entrevistas, ele sempre tinha aquela expressão de amor, de doação, de compreensão. E Chico Xavier é, sem dúvida nenhuma, para nós, um grande parâmetro, um grande exemplo, né? O homem do bem, o homem da paz, o homem que soube, né, deixar mais claro para todos nós como exemplificar o ensino de Jesus, como praticar a lei do amor. Então nós sugerimos a vocês que também, além do Evangelho segundo o Espiritismo, na medida do possível, procurem ler esses livros psicografados por Chico Xavier, como os romances históricos com casos concretos da vida do Espírito Emmanuel e de outros espíritos, como também os livros em que Emmanuel interpreta versículos do Novo Testamento. Está aí a todos vocês o nosso convite para estudo e para reflexão. Prosseguiremos num próximo programa.